Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? O que não estão te contando sobre o fim do CSHG? Chegamos ao fim do último episódio de uma novela que já estava se arrastando por algum tempo. Vocês estão acompanhando a venda do Credit Suisse Hedging Grifo, a gestora de fundos imobiliários do Credit Suisse no Brasil, CSHG. Talvez você não esteja muito familiarizado com esse nome, reconhecendo esse nome, CSHG, mas é muito provável que você tenha na carteira alguns dos fundos imobiliários que eles gerenciam. HGLG11, HGR11, HGRE11, enfim, companhia limitada. Então, será que alguns desses fundos imobiliários vão mudar de nome? Será que os fundos imobiliários foram vendidos? Esses fundos imobiliários talvez vão perder bons aspectos qualitativos, vão perder seus bons fundamentos, há motivo para preocupação, vou falar sobre isso. É claro que outros canais já falaram sobre isso, já gravaram um vídeo falando sobre essa informação, mas nesse vídeo eu vou falar sobre o que eu ainda não vi ninguém comentando. E se você investe nesses fundos imobiliários, né, ou em fundos imobiliários, seja quais forem, você precisa saber disso que eu vou contar nesse vídeo aqui, beleza, meus queridos amigos? Então, quem já é de casa, deixa o like aqui na moral para fortalecer a parceria. Muito obrigado também à galera que é membro aqui do canal e apoia o canal, a produção de conteúdo. Muito obrigado, vocês ajudam muito sendo membros aqui e apoiando a produção de conteúdo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. Ponto 1, a CSHG, que é uma das maiores e mais respeitadas gestoras do Brasil, junto com a Quineia, foi vendida e isso pode impactar também a carteira do investidor que tem pelo menos um fundo dessa gestora ou os fundos da gestora que comprou o CSHG. Então, muita gente ainda acha que na análise de fundos imobiliários você vai analisar ali, isso tudo se resume apenas a saber quais são os imóveis ou os recebíveis que fazem parte da carteira do fundo, avaliar se eles são de qualidade ou não, se são ativos problemáticos, high yield, high grade, mas não é bem assim, né? Existem inúmeros casos de fundos que possuem um bom portfólio às vezes, mas que não entregam um bom retorno, algumas coisas que acontecem ali que não fazem muito sentido e que acabam, né, passando pano ou acabam não deixando muita transparência para o cotista, prestando um serviço não tão bom, ou melhor, um desserviço, e tudo isso depende muito da gestão do fundo. Então, o gestor é muito importante. Então, para muitos investidores, caiu a ficha que agora os fundos imobiliários que a Credit Suisse administrava atualmente, a Credit Suisse é o que foi vendido para o UBS, no geral, eles são bons fundos, só que uma nova gestão poderia e pode colocar ainda, talvez, muita coisa a perder ao longo do tempo. Será? Isso por quê? O gestor ele pode vender um imóvel aqui, outro ali, comprar outro imóvel, fazer uma certa alavancagem que não deveria, o que o cotista não gostaria, alugar parte relevante dos imóveis para locatários duvidosos, de olho no yield maior, mas sem tanta qualidade, propor novas emissões não tão alinhadas com os cotistas, mudar o formato dos relatórios para não deixar as decisões mais tão transparentes, enfim, pode fazer o que for. Mas e aí? Será que isso pode acontecer com HGLG11, HGCR11, HGFF e outros fundos que eram geridos pela CSHG, pelo CSHG? Será que os fundos mais queridinhos aí do país passarão a se tornar fundos comuns, de qualidade mediana, inferior, com o passar do tempo? É isso que você está preocupado? A grande notícia do mercado, que você provavelmente já sabe, é que a Pátria Investimentos comprou a Credit Suisse Hedging Grifo por um total de 160 milhões de dólares, segundo o Estadão e alguns portais até confiáveis. Inclusive, segundo algumas fontes que estão próximas ao caso, meus queridos, essa foi uma disputa acirrada, a gente estava acompanhando que tinha no páreo outras empresas gigantes como a XP e BTG, mas a briga final ali ficou entre a Pátria e a Vinci, para ver quem que ia levar essa gestão. Uma coisa interessante que a gente precisa comentar, e eu não sei se você está tão por dentro assim, dos detalhes do mundo dos fundos imobiliários, mas existem talvez ali algumas rixas entre os investidores que gostam muito mais de algumas gestoras do que de outras e vice-versa também. Então parece uma besteira, na minha opinião. É uma besteira mesmo, mas é assim que funciona. Muitos de nós brasileiros e investidores gostamos de viver como se tudo no mundo fosse futebol. E no caso, muitos investidores que são
fãs, admiram o trabalho da Credit Suisse, Hedging Grifo, não são nem um pouco amigáveis, não gostam da gestão da Vinci por uma série de motivos que, na minha opinião, não vale nem a pena a gente comentar nesse vídeo, talvez em outro. Então eu fiz esse comentário só para dizer que, neste momento, muita gente, muitos investidores, muitos cotistas estão meio que aliviados por saber que a Vinci quase comprou a CSHG, mas não comprou e que a compra foi realizada pela Pátria Investimentos. E outra coisa que é importante também falar. Isso aqui é importante a gente falar porque a Pátria também realizou uma compra relevante no meio do ano passado para adquirir a VBI para dentro da sua estrutura e o mais importante nessa história foi que a Pátria deixou a antiga equipe de gestão tocando o barco dos fundos imobiliários conhecidos, o PVBI 11, LVBI 11, entre outros fundos imobiliários. Logo, a esperança e o alívio ali para muitos investidores vem do fato de que a Pátria vai adquirir vai agir da mesma forma, com a CSHG que ela adquiriu e vai manter a gestão, como ela agiu no caso do VBI. Ou seja, vão manter a equipe de gestão de mais de 26 pessoas, se eu não me engano, que irão continuar o trabalho que estavam fazendo e, diga-se de passagem, fazendo muito bem nos fundos imobiliários do CSHG. Está acertada a ida do Augusto Martins, que é o executivo que comanda a Credit Suisse Real Estate no Brasil desde 2018, para o Pátria, bem como a sua equipe de cerca de 26 pessoas, como eu havia falado. Isso significa que a equipe de gestão do HGLG, por exemplo, vai seguir apitando por lá, a mesma coisa para o HGRU, HGRE e todos os outros. A Pátria assume, claro, a posição de investidora e vai ser dona, mas não vai ser a nova controladora. Dona da gestão, eu me refiro, mas não vai ser aquela controladora malvada que chega mudando tudo e mandando todo mundo embora, colocando quem ela quer. Não existe também nenhuma garantia de que a Pátria irá, de fato, manter a mesma equipe de gestão para sempre. Ela pode decidir a qualquer momento que vai substituir isso daí, que vai mudar e ninguém vai poder impedir nem falar nada. Mas o mais interessante para o cotista e até para ela é que ela mantém esse time do CSHG e, pelo que eu li, existe esse alinhamento entre eles, entre a gestão anterior do CSHG e a Pátria Investimentos. Inclusive, a compra da administradora de FIIs pela Pátria Investimento inclui no negócio a equipe de gestores do CSHG. Em outras palavras, o que é que eu quero falar? O que realmente está sendo dito é que a Pátria pagou para manter essa equipe e que ela tem interesse nisso, e isso sinaliza que eles vão querer deixar os fundos realmente na mão dos atuais gestores, eles que vão continuar fazendo o trabalho deles. E eu vou fazer questão aqui de repetir quantas vezes a gente precisar e for necessário, porque quando se trata de fundos imobiliários, uma boa gestão é, na minha visão, o mais importante. É claro, não é o único fator. Quando você tem imóveis de tijolo, por exemplo, a localização desses imóveis é muito importante, mas quem faz as escolhas desses imóveis é exatamente a gestão. Então, ao meu ver, o mais importante na escolha de um fundo imobiliário é a gestão. E esses imóveis do CSHG, eles são caracterizados, esses fundos imobiliários, eles são caracterizados ali historicamente por negociarem com um prêmio em relação à média dos fundos imobiliários, ou seja, um pouquinho mais caro, justamente por essa qualidade. Então, como eu falei, não é o único fator que importa, mas você ter bons gestores ali, bons gestores tomando conta de um fundo, já é mais de meio caminho andado. E falando agora nos fundos especificamente, a Credit Suisse e Hedging Grifo, ela tem um portfólio que conta com 8 fundos, HGLG 11 de logística, HGRU 11 de renda urbana, um bom FII, HGRE 11, que é um fundo de lajes corporativas também, passando por um momento meio que difícil por conta de vacância, essas coisas recentemente, mas um bom fundo, HGCR 11 de recebíveis, HGPO 11 também de lajes corporativas, mas num perfil mais prime, HGFF 11, que é um fundo de fundos, CBOP 11 e HGRS 11, um fundo residencial. O que chama a atenção, vendo a lista desses fundos, é que mais de um ou dois dessa lista são queridinhos dos investidores, muita gente gosta, com destaque, obviamente,
para o HGLG11, que é considerado por muitos não apenas o melhor fundo imobiliário de logística, mas o melhor fundo imobiliário de toda a Bolsa de Valores em termos qualitativos, mas os outros fundos dessa lista também são bem conhecidos e muito provavelmente algum deles está na sua carteira, como o HGRU11, que é um dos maiores e melhores do segmento de renda urbana, e por isso eu tenho ele na minha carteira e na carteira do canal também, cujo link está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E pretendo continuar com ele por um tempo. Tenho o HGLG11 na minha carteira também. Então, juntos, esses 8 fundos, eles contam com um patrimônio líquido impressionante de aproximadamente 14 bilhões de reais e centenas de milhares de cotistas. Então, muita gente. Pode acontecer, é claro, de alguns fundos acabarem absorvendo outros fundos da nova gestora, o HGLG11, por exemplo, ele pode absorver o LVBI11 e os dois virarem apenas um fundo imobiliário maior. Isso pode acontecer, porque o HGLG11 é um monstro, né? É um patrimônio líquido somado de todos os fundos imobiliários da Credit Suisse Hedging Grifo, como eu falei, é de aproximadamente 14 bilhões de reais. Então, dessa quantia, mais de 5 bilhões 173 milhões se referem ao patrimônio do fundo imobiliário HGLG11. A quantidade de investidores desses fundos imobiliários supera os 910 mil cotistas, dos quais mais de 420 mil são cotistas do HGLG11. Então, para os cotistas, eu não vejo motivo de preocupação, não acho que é uma coisa que você precisa se preocupar a princípio. É uma notícia normal e pode ser até uma notícia boa para os cotistas dos fundos da pátria que devem ganhar um bom reforço ali na sua gestão, caso a gestão do CSHG seja realmente mantida no longo prazo, que eu acho que é o que vai acontecer. Os fundos eles podem mudar de nome, como eu falei, o que não muda nada, só o nome. É quem acompanha a Via Varejo, a antiga Via Varejo, sabe disso, mudou de nome várias vezes, não adianta mudar o nome, mudaram várias vezes e a coisa continua no nível à espera de um milagre por lá, então mudar o nome não vai mudar muita coisa. E agora sim, explicando uma coisa que é até um pouco teórica aqui, mas que poucos sabem e poucos estão falando sobre isso, poucos falam sobre isso quando falam sobre fundos imobiliários, mas eu acho que é importante que o cotista ele saiba disso daqui. E se você é cotista de algum fundo imobiliário, qualquer que seja, você precisa saber disso. Quem que pode administrar um fundo imobiliário? Instituições financeiras em geral, como bancos, corretoras, distribuidoras de valores imobiliários. Você também tem companhias hipotecárias. Quais são os deveres do cotista, no caso seu? Integralizar as cotas que subscrever. Cotista não tem nenhum direito sobre os imóveis e os ativos do fundo. Cotista fica querendo, eu vou ter direito sobre... Claro que não. Cotista não responde também pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativa aos imóveis e empreendimentos do fundo ou do administrador. Então você não vai ter dor de cabeça também com isso. Os direitos do cotista: receber os dividendos, receber os rendimentos, é claro, solicitar pautas em assembleias, solicitar convocação de Assembleia Geral Extraordinária e votar nessas assembleias. Assembleia Geral de Cotistas, o que é? O fundo imobiliário, pensa assim, ele é um condomínio. Então, as principais decisões são tomadas em Assembleia de Cotistas. E as decisões mais importantes demandam aprovação por quórum qualificado, ou seja, votos que representam 25% das cotas para fundos com mais de 100 cotistas, que é o caso de todos esses, ou 50% das cotas para fundos com menos de 100 cotistas. Dentre essas decisões mais importantes, quais são elas, Badu, que demandam quórum qualificado? A gente tem a alteração de regulamento, a destituição ou substituição do administrador, fusão ou incorporação ou cisão do fundo, a dissolução ou liquidação do fundo também. O que eu estou te falando aqui? Por que eu estou falando isso? Porque para essa mudança de gestor, os fundos eles também precisam levar o tema a assembleias para conseguir aprovação por quórum qualificado. Então, um executivo do setor, ele define como um desafio justamente isso, de garantir 25% das cotas participando da votação e ali votando sim a favor. As gestoras devem, inclusive, começar a preparar essas chamadas de assembleia para
aprovar a mudança de gestor, mas isso leva um tempo. Mas até lá, o que vai acontecer? Se comprou, né, vai receber a taxa ali, vai receber as receitas de gestão desse fundo, é claro que a Pátria vai receber, eles devem criar uma estrutura no exterior e a Pátria vai receber isso indiretamente até que realmente a gente tenha essa mudança na gestão de forma oficial. Só que agora eu quero saber de você que investe em algum desses fundos imobiliários, qual que é a sua opinião em relação à Pátria ter comprado o CSHG? Você gostou dessa novidade, dessa compra? Você preferia que continuasse a mesma coisa, que outra gestora levasse a melhor, como a Vinci, a XP, a Quineia, por exemplo? Sei lá. Então, lembrando que até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 2, não existe nenhum pronunciamento oficial por parte da Pátria, do UBS, que foi quem intermediou a negociação, mas isso aqui, a notícia foi divulgada por portais confiáveis que têm informantes muito bem informados em grandes portais da mídia especializada, então é 99,9% certo de que a compra de fato foi realizada por esse valor, conforme vimos aqui. Esse vídeo foi para te informar e passar isso que eu queria passar, então deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber o que você achou de toda essa história que chegou ao fim, já estava demorando demais. Pelo vídeo de hoje é isso, fico por aqui, vejo você na próxima, tamo junto, valeu, fui!